Olá, pessoal! Estamos dando início a mais uma live do nosso projeto Oficina de Piano da UFPEL e é com muitíssimo prazer que a gente está convidando professores para colaborar com esse nosso projeto. Eu sou a professora Maureen, coordenadora da Oficina de Piano da UFPEL, e hoje eu tenho o prazer enorme de convidar a professora doutora Josélia Ramalho Vieira, que é uma especialista em piano em grupo, que é o nosso assunto de hoje. Então eu vou convidar a professora Josélia para dar um alô para a gente aqui. Ela já tá online. Deixa eu voltar aqui. Josélia já está entrando. Cadê a nossa querida professora Josélia? Ah, ela está chegando aqui. Olá, Josélia, tudo bom? Olá, mas que prazer, hein? Que Tecnologia a prazer. nosso favor aqui. Ai, que bom, hein? Que bom. Que Foi um bom. prazer. Adorei o convite. Estou aqui, achando ótimo, mas nervosa. O que é que vem por Ai, aí? não, vai ser um prazer enorme. Tá um prazer enorme a gente receber uma pessoa que tem todo o conhecimento para dividir com a gente a respeito de piano em grupo, que é o nosso assunto do dia, né? Que a gente na oficina há alguns anos, né, contando para o pessoal aí de casa, que na oficina a gente tem trabalhado com iniciação ao piano em grupos, né? A gente tem adotado algumas novas questões a respeito da pedagogia do piano, e uma delas é que a gente adotou que as aulas de iniciação, até um bom período, fossem em grupo. E nada melhor do que conversar com uma especialista que nem você para nos dar umas dicas e para contar para o pessoal, porque para muita gente essa coisa do piano em grupo é uma super novidade, né? Porque a gente ainda tem na cabeça um paradigma do que é estudar piano, né? A gente recebe muitos alunos que falam assim, vou estudar piano, então já vem com aquela ideia pré-concebida do que é uma aula de piano. E a gente Aham, tem tentado trabalhar que não, que existem milhões de maneiras de aprender piano, e uma exatamente. delas, e que dá muito certo, é o piano coletivo. Então, eu Sim. gostaria de te convidar a falar um pouco a respeito. E eu queria que você começasse contando pra gente, assim, quem é você, porque muitas pessoas já me perguntaram, nossa, mas a Josélia lá de longe, eu tô de casaco, você não está. Então, conta pra gente um pouquinho a respeito da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, como é que você chegou Então, até nós. eu comecei a estudar piano criança. Eu sempre quis estudar piano, mas aí uma amiga minha foi estudar piano e aí através dela eu fui estudar com a professora mesmo, professora particular. Mas acho que a minha iniciação musical foi com o coral da escola, era um bom, um ótimo professor. E ele tocava no piano Playel, lá do Colégio das Freiras, e aquilo era fascinante para mim, então eu queria estudar piano. Então, só que quando eu consegui chegar na extensão, então eu trabalho muito com a extensão, e nas universidades a extensão é aquela porta do aluno para chegar na graduação. Né? Então, Uhum. quando eu cheguei na extensão, não tinha vaga para piano, apesar que na UFPB naquela época tinham 10 professores de piano, mas não tinha vaga para extensão. Não sei se pegavam poucos alunos, não sei. Mas tinha vaga para os instrumentos de cordas, que tinham recém-chegado muitos músicos estrangeiros na Paraíba, porque estavam reativando a orquestra sinfônica. E aí eu fui estudar violoncelo. E eu Uau! continuei, e eu continuei estudando piano. Então, isso também foi uma coisa que eu vejo hoje que marca a minha formação e o meu modo de ensinar. É porque o meu piano acabou ficando assim, meio indo para lá e para cá, não foi tão acadêmico, né? O que foi acadêmico foi o violoncelo. Acabei, fiz vestibular para violoncelo, entrei na orquestra infantil, orquestra jovem, orquestra profissional, aquilo tudo. Mas não deixei de tocar piano, não deixei de estudar piano. Depois consegui estudar piano na extensão mesmo. Fiz todo aquele piano complementar da graduação, só que com nível mais alto. Estudei com o professor Kaplan. Mas Uau, que demais! é, Né? o professor Kaplan dizia para mim, larga violoncelo, você é pianista. Ele estava certo. É, Uau! estudei com a professora Miriam Tiarnini, que foi uma ótima professora para mim, mas academicamente eu só fui fazer o curso de piano depois. E aí foi bom porque essa coisa de tocar em orquestra infantil, de tocar em orquestra jovem, e depois entrei muito cedo na orquestra profissional, 18 anos eu já era da orquestra profissional no violoncelo,
Isso fez com que todos os meus alunos de piano eu colocasse para tocar junto, né? Como eu tocava junto no violoncelo, eu queria tocar junto com os alunos tocassem juntos piano. É Não que dava aula. tradicionalmente a gente acha que esse é o paradigma, né? Que a pessoa vai tocar piano e vai ficar sozinha dentro de uma sala Isso. estudando e é só assim. E essa trajetória dá uma chacoalhada, né? Isso, No então assim, estudante. eu sentia falta dessa coisa de estar junto então eu fazia isso com os meus alunos particulares. Eu comecei a dar aula particular, mas essa coisa da pedagogia foi muito de buscar, de buscar, de buscar. O que a coisa do piano em grupo realmente aconteceu, que eu vi que eu fazia isso, foi quando eu fiz uma oficina com a professora Maria Isabel Montandon. Ela veio para João Pessoa, ela não tinha um doutorado ainda, tinha acabado o mestrado, que faz muito tempo. E aí, essa oficina foi no conservatório daqui, foi a professora Marília Carino, que fez mestrado com a Montandon, trouxe ela, e eu fui fazer essa oficina. O que aconteceu nessa oficina? A professora Montandon ia dizendo os novos modos de pedagogia, isso, de usar teclado, de usar novos timbres, de tocar em conjunto, de usar MIDI. E eu fui olhando assim e falei, cara, eu faço tudo isso. Eu já fazia tudo, né? E eu falei, ok, então eu acho que isso é Eu sou inovadora e nem sei, né? Pois é. Aí eu falei, bom, isso é uma coisa boa, é um campo que eu me interesso, que eu já faço, então eu quero ir para esse campo. E aí, eu só fui fazer a graduação. Então, em 2004, abri um mestrado aqui na UFPB. E aí eu fui fazer mestrado e aí tinha essa coisa, vou fazer mestrado em quê? Então, não tinha educação musical nesse tempo aqui, tinha os instrumentos e musicologia. E aí eu escolhi fazer piano, né? Antes de eu... Como eu não estava fazendo... eu não fazia aquelas aulas mesmo, né? Com aquele professor, né? Eu ia e voltava do piano. O que me deixou sempre bem no piano foi tocar com os alunos do Suzuki. O Suzuki era muito forte aqui na Paraíba, tinha 3 professores muito bons, e eu acompanhava os alunos dos 3 professores. Então, Uau, que bacana. eu fazia muita correpetição com eles, né? Então, eles que não me deixavam ficar enferrujada, porque tinha Nossa, muita e para coisa fazer pra tocar. correpetição a gente tem que tocar muito, né? E muito rápido. Isso, tinha que... E aprendi muito com eles. A iniciação... Meus filhos começaram a tocar violino muito pequenininhos, né? Não são músicos hoje, mas eu via vários tipos de metodologia que o professor Ademar, a professora Ana, a Elizabeth, a professora Celina utilizavam com os alunos, de marcar, de colocar coisinhas no piano. E tudo isso eu aplico no piano. Eu marco... tem gente que fica maluco, né? Mas eu uso o meu lapisinho, marco, boto adesivo. Agora eu estou dando aula para o meu neto de 5 anos, tem adesivo de tudo quanto é jeito, de Ai, estrelinha, que dourado, delícia! prateado, né? Que delícia! Então, essa coisa de desconstruir o piano como algo intocável, algo... uma coisa que Que o piano quebra, né? Que nem a gente sempre fala, a gente escuta falar, tem um piano na sala. Não, criança, não toca nesse piano porque ele quebra. Nossa, a hora que uma criança de 5 anos conseguir quebrar um piano, eu sempre digo, nossa, tá que difícil. Criança é essa? Tá difícil. Mas é um instrumento bem mais acessível do que se tem esse mito, né? Essa coisa do piano, dessa coisa de ser uma coisa intocável, quando aqui no projeto de extensão... Então, só fechando, eu fiz um mestrado em piano e não escrevi sobre pedagogia do piano. Eu queria escrever já sobre pedagogia do piano, mas a minha orientadora na época, né, Alice Lume, que hoje é minha colega, depois eu entrei na universidade, ela falou, não, senhora, a senhora não vai escrever sobre pedagogia do piano. Uau, que curioso! Você vai escrever sobre o seu tio José Siqueira. Tem muita coisa para escrever sobre ele está esquecido... E aí, que é um super compositor, para quem não conhece, vale a pena procurar. Tá, né? Tudo bem, né? Tudo bem. E realmente eu fiz um bom trabalho, porque eu consegui
pegar a família, a única neta, pegar todo o material dele, conseguir, assim, que ela visse que tinha um tesouro nas mãos e tudo isso. Bom, enfim. E agora, esse ano, talvez não, está terminando um documentário, um longa, sobre José Siqueira, da produtora Complô, são os cineastas Rodrigo Teixeira e Eduardo Consone, e eu sou muito feliz de dizer que eu fiz a direção musical e viajei com eles para gravar muitas coisas e Que bacana. Vai ser uma coisa muito boa. Mas não trabalhei com pedagogia do piano. E aí eu só fui fazer isso no doutorado. E nesse ínter eu entrei na universidade e eu tinha essa coisa de implantar, de ter um laboratório, né? Então, a gente não tinha um laboratório. Quando eu entrei em 2008, entrei primeiro como substituta, mas em 2008, em 2009 eu falei, não, vou montar esse laboratório. O que é que a gente tem? A gente não tem piano. Ok, tá bom, a gente não tem piano, mas vai ter um laboratório. Então, e o que vocês têm nesse laboratório? Como é que é esse física de material? Hoje, o que tem? Hoje a gente tem 2 pianos de armário e 8 pianos digitais. Né? Ok. Tem 10 pianos ao todo, né? Mas não tem o sistema. Quer dizer, conta então pro pessoal o que é esse então, sistema, que tem muita gente que ainda não conhece por aqui. O que é o sistema? O sistema é ter um fone de ouvido com um microfone, e o professor não sai lá da mesa dele, consegue ouvir só o piano 1, só o piano 2, só o piano 3, o 3 com 1. A gente não tem isso, tá certo? A gente tem os pianos. Todos juntos numa sala. Todos juntos numa sala e a gente tem fones de ouvido. É isso. Mas é muito bom, porque quando eu fundei o laboratório, não tinha nada. Tinha nada mesmo. Então eu levei um piano acústico de uma amiga que estava na minha casa, passando uma chuva, e essa chuva foi até a morte do piano, que ele já estava moribundo. Eu levei esse piano para a universidade, depois levei um teclado, levei outras coisas e comecei a dar aula em grupo, mesmo sem ter o piano, porque eu acreditava que o piano complementar, pelo menos para os alunos da licenciatura que vão ser professores, não precisa ser um piano individual, gente. Quanto mais gente, melhor, né? Porque se eles... um vai passando para o outro, né? E você vai ensinar quase a mesma coisa, né? Como usar aquele instrumento para a sua vida prática, né? Então, começou com essas aulas de piano complementar. E você acredita que é possível a gente trabalhar, então, mesmo trabalhar piano em grupo, mesmo quando a gente não tem esse super laboratório sofisticado, com todo... Sim. Né, que a gente, quando fala piano em grupo, você fala assim, pensa, uau, eu tenho um super equipamento, com um super software. Só que a maior parte dos lugares que a gente trabalha com piano coletivo, que é a nossa realidade, por exemplo, na UFPEL, a gente não tem esse equipamento disponível. E você acha que é possível que a gente trabalhe piano coletivo com vários pianos na sala sem esse software que você está falando? Eu não tenho software, né? Eu não tenho. Eu uso só os pianos, né? É claro que 8 pianos ligando de uma vez, muito barulho, gente. É muito barulho, né? Mas a gente faz o seguinte, de usar o fone. Então, piano 1, 2, 3, 4, agora fica com fone, agora... E outra coisa que eu uso muito, tem pianos digitais que já tem as 2 entradas de fone. A maioria dos mais novos já tem, né? Os antigos não tem, mas eu comprei um adaptador que compartilha fone, né? Isso. E se você botar dois adaptadores, dá para botar até 3 no mesmo piano, né? Então, você compartilha e você usa aquela tarefa para aqueles 2, para aqueles 3. E em relação às tarefas, uma coisa que me ajudou muito, quando eu fiquei procurando que referencial teórico seria esse, né? Porque a gente precisa fazer doutorado, precisa de um referencial teórico. Então, lá fui eu buscar um referencial teórico para o piano em grupo. Eu busquei primeiro na psicologia ali, em Carl Rogers, aquela coisa da valorização do aluno, que ele traz. Mas depois, eu caí mesmo, e acho que funciona, e é o referencial teórico daquele livro Piano in Groups, Teaching Piano in Groups,
do Fischer, Do que Fischer, também é o referencial teórico da tese da Pamela Pike, né, e de muitas outras. Por que americanas, né? Porque o americano ele vai muito atrás desse referencial, a parte do piano em grupo lá já tem um século, né? E Então, ele já tem os recursos tecnológicos já um pouco mais isso, difundidos do que a gente tem, né? A gente encontra com mais isso. facilidade essas salas super É. sofisticadas, né? Então, eu busquei isso e acho que funcionou muito, que é a aprendizagem cooperativa, esse referencial teórico. É ensinar através da cooperação. Então, o que é a cooperação? É que um aluno e o outro aluno, ele vai compartilhar os conhecimentos, só que é com o professor guiando, né? Então, mais ou menos, isso funciona muito porque as aulas em grupo têm um grande problema que é o diferencial, a diferença de nível, né? Exato. Uhum. Então, o que é que eu faço na universidade quando os alunos se matriculam em piano complementar comigo? Apesar deles se matriculam em piano 1, piano 2, piano 3, piano 4, mas eu junto a partir dos níveis, né? Nossa, então você tem na mesma sala níveis muito diferentes, assim. E Eu como você faz para não deixar eles entediados, quem já sabe muito ou quem está recém Não, começando? Como é então, que você faz aí isso? eu tento fazer uma turma que seria iniciante e uma turma que seria um pouquinho mais, um passo a mais. E aí, mesmo que Uhum. você esteja fazendo o piano 3 complementar, mas você está ensinante, eu ponho junto com os outros, né? Uhum. Na UFPB você pode escolher qual professor de piano complementar que você vai ter aula. Então, você pode ter aula individual, porque a gente tem bastante professores muito competentes. Mas quando o aluno escolhe, eu quero estudar com o José, ele já sabe que não vai ter aula individual. Se ele quiser ter aula comigo, vai ser em grupo, né? Uhum. Então, a cooperação ela funciona muito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Você quer ensinar para o seu aluno, porque a cooperação é o seguinte, as estratégias cooperativas, eu traduzi como estratégia cooperativa, mas em inglês chama methodology. Methodology. É a Sim. metodologia da cooperativa. Eu não botei a palavra metodologia porque dá muita complicação E pano pra aqui. manga pra caramba, né? Não, eu tinha que explicar muito o que é metodologia, então eu tirei Uhum. e botei o nome de estratégia. Então, as estratégias Tá. cooperativas, elas podem ter 2 minutos, 3 minutos, elas podem ter 10 minutos, elas podem ter um semestre, certo? E você não precisa aplicar a estratégia cooperativa a aula inteira. Então, vou explicar uma estratégia cooperativa que dura 3 minutos, certo? Você vai Uhum. falar sobre o assunto articulação do seu aluno. E você não precisa dizer, assim é o staccato, assim é o legato. Você pode tocar, mostrando as duas articulações diferentes, não dizer nada, separar sua turma em duplas, e as duplas têm que discutir o que foi diferente ali. Então, eles têm 2 a 3 minutos para ter uma resposta sobre aquilo, né? E depois que eles respondem, cada dupla vai responder, e nessa hora a gente ouve coisas fantásticas dos alunos, né? Tanto a sua percepção ou a sua não percepção, né? Também. Sim. Uhum. E Não aí, perceber também é um passo, né? isso. Então, depois disso, que você fez essa atividade que um escuta o outro, né? Discutir. Tem Uhum. nomezinhos em inglês, eu botei na tese traduzido. Então, cada um vai dizer o que foi e a partir daí você vai dar nome aos bois ou não dar nome aos bois, alguém já deu, Uhum. e depois você vai utilizar aqui. Uma opção, por exemplo, de longo prazo, seria uma gincana, onde você divide as turmas para o semestre inteiro. E aí você estabelece pontos. Que pontos? Aí você vai ver, né? Em cima de que você quer fazer aquela gincana, né? E Uhum. agora, o importante da aula da cooperação é que o aluno ele sabe que ele tem que cooperar com o colega. Então, Uhum. e isso resolve muitos problemas desse nivelamento. Por exemplo, você pode fazer uma leitura à primeira vista, onde eu tenho um aluno que ele tem mais dificuldade. Você põe ele para tocar só a mão direita e põe o outro aluno que está mais adiantado para ler só a mão esquerda e põe eles juntos, né? E depois, um tem que ensinar para o outro. Essa de um ensinar para o outro,
é a hora da troca, né? Ou você põe o grupo A, só de 2 ou de 3, vai tocar só os 4 primeiros compassos, o grupo B vai tocar só dos 5 os próximos 4, ou só a primeira parte, só a segunda parte, e depois eles vão ter que trocar. Um vai ensinar para o outro, né? Uhum. Então, a cooperação faz com que o professor ele tenha mais tempo livre na sala de aula para ir de um em um, ajudando. Porque quando o professor está dando ele sozinho, ele está passando o conteúdo, ele não tem tempo de olhar 6 alunos, 5 alunos. Não tem, né? Vai ficar muito comprometido. Sim, e você acredita, José? Não, eu fiquei aqui pensando e até eu percebo que é uma pergunta muito recorrente, assim, até dos nossos instrutores do projeto, que são alunos de graduação e atendem a comunidade, né? Inclusive, quando as pessoas da comunidade vêm para o nosso projeto, elas vêm com uma dúvida muito dentro daquilo que você está falando, que seria bacana se você comentasse um pouco, que é em relação a heterogeneidade, essa é a palavra, das turmas. Porque parece que sempre, assim, a gente tem uma busca insana por, não, agora vamos ter turmas homogêneas, então tudo vai dar certo. Não, agora todo mundo vai ter o mesmo nível, então ela vai ficar bem mais fácil de dar. Não vou sair com dor de cabeça da aula, porque não vai ser aquela bagunça. Então, eu percebo, que, até pelo teu trabalho e por outros trabalhos de piano coletivo, que se preza, sim, por níveis diferentes na mesma sala, né? Então, se você pudesse comentar um pouquinho a respeito disso, né? Eu percebo também que você tem trabalhado em relação ao conteúdo, não ao nível, né? Então, claro que, digamos, se a gente vai trabalhar staccato e legato, para uma pessoa que vai ter o primeiro contato a respeito disso, ela vai trabalhar num determinado repertório ou num determinado trecho daquele arranjo preparado, mas um aluno que já tem muito mais experiência, ele vai trabalhar o legato, o staccato, o tipo de toque já de uma maneira muito mais sofisticada. Então, se você pudesse falar um pouquinho a respeito disso, parece assim, esse vício que a gente tem, não, a turma do meu nível. Ou, então, não, eu estou acima do meu nível, então eu sou o melhorzão da turma, e então acabo chamando muito mais atenção para mim. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente a respeito. Tá, eu queria dizer o seguinte, que eu tô nessa de estudar o piano em grupo mais profundamente desde que eu entrei como professora do Departamento de Educação Musical. E desde que, antes eu vou dizer que estava tentando, né? Mas aí, agora, eu digo o seguinte, eu continuo tentando, porque as turmas nunca são homogêneas, mas nunca, 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 nunca. Não é? E tem essa coisa que, se eu estiver sozinho com o meu professor, eu vou aprender mais. Né? E isso não é verdade, certo? Porque quando você está em grupo, você aprende não só do seu professor, mas de todo o grupo. E o grupo tem muito a contribuir com você. A outra coisa que acontece na aula em grupo é que a gente consegue tocar em grupo, né? E o tocar em conjunto é uma das coisas mais importantes para um músico. E o pianista, ele está sempre tocando muito sozinho. E quando ele vai tocar em grupo, ele não consegue ver que tem um grupo, né? É verdade. E quando você já começa tocando em grupo, então por isso eu posso dizer que essa experiência Suzuki, essa coisa orquestra, que eu vejo isso claramente, né? Claramente. Quando eu fazia violoncelo, e difícil tocar, não tinha como hoje. Baixa aí o playback da sonata. Pois é. Tinha, né? Então, o que é que eu fazia? Eu me gravava, botava o metrônomo, gravava numa fita cassete, dava o play. Você se auto-acompanhava, né? Eu me auto-acompanhava e dava errado, porque nos ralentando não conseguia fazer. Enfim. Mas essa coisa de tocar junto é uma coisa que é necessária. Né? Então, mesmo os meus alunos individuais da graduação, que realmente eu dou aula individual na graduação, eu só tenho um aluno da graduação da licenciatura, né? E a nossa licenciatura aqui na UFPB é uma licenciatura onde você faz o piano, seu instrumento principal, os 8 semestres. Né? Como aqui na UFPEL, a gente também tem então, 8 semestres de instrumento. Isso. Então, assim, os meus alunos,
da licenciatura, eles têm aula individual, mas eles são obrigados a estar comigo nas aulas em grupo da extensão, né? Então, a extensão também, além das aulas de piano complementar, do instrumento complementar, os alunos que também, também dou aula para alguns alunos de bacharelado que vêm, mas também a gente tem a extensão. Então, eu botei a foto deles aqui atrás, não está pegando muito bem, mas a minha equipe... Não, tá lindona! Adorei seu cenário! Botei a minha equipe, a bolsista Lívia, meu amigo, que é professor do Projeto Prima, que já é um polo. Depois, né? Você manda pra gente Nilson. essas fotos que a gente faz uma publicação na nossa página para o pessoal conhecer. Vai ser bem bacana. Manda pra gente essas fotos e então, a gente tem um publica. aluno licenciando, André, então, Pedro, eles fazem parte da equipe, né? E essa coisa, e Edmilson, ele foi parte de uma equipe lá de trás, ele já se formou, e ele hoje é professor de um projeto social do governo do estado, né? Que dava aula, mas a aula de piano era individual, dentro de cada polo, tá? E aí, a parceria do laboratório minha com o Projeto Prima foi montar o polo de piano, né? Porque tem essa coisa. Mas primeira coisa, projeto social, piano? É verdade. Não. A gente até fez uma enquete uns dias atrás na nossa página para ver quantas pessoas tinham algum instrumento de teclas em casa, e foi surpreendente porque 80% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que tem algum piano, um teclado, e como é engraçado como o instrumento de tecla está muito mais difundido, né? Continua com esse preconceito, mas todo mundo já tem um acesso muito mais fácil. Então o Prima, que a gente começou, e aí eles colocaram todos os pianos num casarão, então chama Polo Prima Casarão dos Azulejos, é um casarão lindo. Lá tem 10 pianos de cauda digitais, né? Mas não todos funcionam. Eles são lindos. Mas abre são 10 vagas por turma. E agora tem 4 turmas, né? Que estão frequentando, são 35 alunos. Então, o meu laboratório, através dos meus bolsistas e voluntários, eles vão lá dar uma assistência, porque o professor do polo sozinho não dá conta, né? Imagina, então, muita gente. A gente ajuda com tudo. E fizemos um recital agora, foi muito bom, um recital online. Eu vi a chamada. Tá disponível ainda pra gente assistir? Tá disponível, tá no YouTube. Então manda pra gente também o link que a gente publica na nossa página pro pessoal ter acesso. Do bacana. YouTube do Piano Lab. A gente inaugurou o canal, legal. Né, com isso. Que bacana. E aí o que acontece agora que não está tendo aula presencial? A maioria dos alunos do Prima não tem o teclado em casa, né? E aí, como é que vai trabalhar isso? A direção disse, vou fazer só teoria. Falei, não, vamos fazer o piano. E aí, eles fizeram pianinhos de papel impresso. De papel. E a gente canta também, essa parte é mais o professor do polo, né? Edmilson com os bolsistas. E então tem o canto, mas tem o tocar, entendeu? Tem o tocar, que é um tocar virtual, né? Ele toca, mas na verdade ele está ouvindo a gravação, né? Que foi pré-gravada para ele ouvir. Então, assim, o estar em conjunto ajuda muito. Agora, é desafiador demais para o professor, né? E para os alunos da licenciatura que vão entrar assim. Então, assim, tem uma coisa muito importante, que eu acho que seria a coisa número 1 para ser professor de piano, e qualquer coisa, né? Mas que é você mostrar para o seu aluno o tanto que você ama aquilo. É verdade. Tá? É a primeira coisa, né? E a outra coisa que é muito importante também para qualquer instrumento, que a primeira aula não seja focada, apesar de parecer que está sendo focado no que você está ensinando, na verdade, a nossa primeira aula é para fazer esse vínculo entre você e o seu aluno. Porque você só tem essa vez para fazer esse vínculo, né? É verdade. Aí você vai fazer um vínculo com o aluno e fazer um vínculo com o instrumento. Então, tirar toda essa coisa que é difícil, que é caro, que não é para mim,
que eu não consigo, e dizer, e tirar tudo isso, né? Botar para o piano é para todos, né? Exatamente, o piano é para todos, o piano é para todos. E, então, isso é a coisa mais importante. Na hora que você faz o vínculo, então depois você vai ter que ver quais são as estratégias que vão funcionar com aquele grupo, porque os grupos, eles vão ser diferenciados, né? Então, às vezes, você planeja uma aula e não vai funcionar ali naquela hora. Então, tem que ter muita coisa na manga, né? É importante a gente frisar isso, Josélia, desculpa te cortar, mas também é uma dúvida recorrente do pessoal que está se preparando para ser professor de piano, e uma dúvida recorrente é essa, né? O pessoal tentando fazer como se fosse sempre assim, eu vou planejar uma aula sobre acordes, e essa aula vai funcionar sempre. Então, uma vez que eu preparei a minha aula sobre acordes, eu saio aplicando ela. E isso não é verdade. A gente, como professor de instrumento, de piano, e especialmente piano em grupo, a gente tem que se reinventar toda a aula e e toda vez. É um processo que acaba exigindo muito mais da criatividade do professor do que a gente tradicionalmente estaria habituado, ou melhor assim, que a gente está habituado a ouvir que é uma aula de piano, eu vou lá, o professor senta e escuta e tá tudo na mão do aluno, ele vai tocar para mim, eu vou palpitar. E não, né? Isso pelo que você está nos contando aí também, isso só reforça a estratégia criativa do professor de antever essas coisas todas que acontecem, né? Então, enfim, que bacana. Eu queria ler, a minha irmã deixou aqui uma. Minha irmã é uma educadora, né? O que a sua irmã deixou? Conta pra gente. Ela falou assim, como disse Paulo Freire, o aluno aprende o professor. Por isso é essencial amar seu instrumento. Isso aí. É verdade. Josélia, a gente tá quase excedendo o nosso tempo aqui, porque eu gostaria de nossa conversa ficar tão boa que a gente... por que eu tô falando do tempo pro pessoal que está nos assistindo? Essas nossas lives todas sobre esses conteúdos que a gente está discutindo, elas vão ficar disponíveis tanto no Facebook quanto no Instagram. Então a gente tem um limite de tempo para que esse nosso material possa ficar disponível, para que você possa ficar disponível para a gente ouvir e ouvir de novo quantas vezes a gente quiser. Então, enfim, a gente vai aproveitar esses nossos materiais também para fazer um sorteio, para o pessoal curtir as nossas páginas. Logo, logo a gente vai fazer um sorteio online dos nossos materiais da oficina. A gente tem lápis também da oficina, que a gente pode anotar as partituras, sim, assim como você faz. E assim que possível, a gente manda para você também alguns exemplares. Da UFPEL, eu tenho. Mas você tem o copo, mas agora a gente tem caneca, agora a gente tem lápis, a gente tem caneta, a gente tem bottom, como é que a nossa lojinha aumentou. Dá tempo de eu falar mais uma coisinha? Então, é isso que eu ia te falar. Eu vou coloca o seu último ponto aí e a gente encerra com você do que a nossa convidada maravilhosa. Eu queria dizer o seguinte, que eu aprendi com a musicalização infantil que a minha querida colega Carol Brendel e Daniela Gramani implantou aqui na UFPB, que a aula tem que ter muita coisa, gente. Não é isso que eu vou falar sobre isso. Não. A aula tem que ser muito dinâmica. 10 minutos disso, 10 daquilo, 10 daquilo, 10 daquilo. Mas não entenderam nada. Entenderam. Ficou um pedacinho de terreno de cada aquela coisa que você vai depois aprofundar na próxima. Então, faz uma aula muito, muito, muito cheia de coisas, diferentes coisas, de se levantar e trocar de piano e trocar de coisa. E aí a aula vai passar rápido e vai deixar um pedacinho de cada assunto que você pensou ali. É isso que eu queria dizer. Ai, querida! que delícia te ouvir, Josélia. Obrigada, então, assim, uma super aula para nós, uma super aula para os nossos instrutores, uma super aula para as pessoas que estão querendo começar no piano. Então, a gente te agradece, assim, em nome da oficina, eu te agradeço de coração por ter topado essa nossa ideia maluca de falar de um assunto tão querido em tão pouquíssimo tempo. Não é? Então, e aí gostaria então que você deixasse pra gente depois os links, os materiais, pra gente poder publicar na nossa página e o pessoal poder ver com mais calma, tanto o link do YouTube, quanto as fotos dos seus maravilhosos bolsistas e monitores e instrutores, para que as pessoas também possam conhecer, né? Porque a gente percebe que o nosso Brasilzão é tão grande e às vezes a gente tem pouco acesso por uma questão geográfica mesmo, e a gente podia aproveitar que a gente está com muito material online e colocar esse material à disposição das outras pessoas, né? Manda pra gente que a gente publica.
Nossa, A gente online a gente está começando também. Então é legal a gente já começar com essas interações tão importantes como é o teu trabalho, né? Então a gente agradece demais e para o pessoal de casa a gente já está convidando para as próximas lives, que são sempre quartas e sextas às 18h30 e os assuntos são sempre muito legais, tá? Então deixem as perguntas antecipadamente que a gente vai dar um jeito de contemplar, assim como hoje. Espero que a gente tenha contemplado todas as perguntas que nos enviaram durante a semana. Espero, né? E qualquer dúvida... Foram boas perguntas. Então, eu gostaria que depois o pessoal pudesse mandar também mais dúvidas que a gente entre em contato. Tá bom? Obrigada, Josélia, mais uma vez. E tchau, tchau para vocês todos. Uma boa noite. Boa noite.